BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E hoje nós estamos de volta com a nossa edição da Oficina do Sentimento. E hoje nós vamos falar sobre perdão e auto-perdão. E, mais uma vez, para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a Ionara Rocha. Ionara, obrigada pela presença. Eu que sempre agradeço. Adoro estar aqui. E com a Cíntia Cavalcante. Cíntia, muito obrigada por mais uma vez participar com a gente. Obrigada também, que delícia de tema. Eu adorei o tema e já falei outras vezes, eu adoro essa nossa edição da Oficina de Sentimento, sempre para mim muito esclarecedora, gosto de absorver todas as informações. E vou passando aí então a palavra a Ionara, como sempre. Ionara, e perdão e auto-perdão, existe tanta diferença assim entre os dois? Por incrível que pareça, não muita, porque as dificuldades que nós temos com os outros são as dificuldades que nós temos conosco mesmo. E é importante a gente falar, a gente reconhecer isso, né? Difícil você achar uma pessoa que tem facilidade, que consegue perdoar os outros, mas não consegue perdoar a si. Acha que perdoa. E a mesma movimentação contrária, né? Ou seja, quando a gente fala que as pessoas têm uma dificuldade maior ou menor com perdão, geralmente ela vai ter uma dificuldade nessas duas áreas, tanto com o perdão com o próximo, como com o perdão a si mesmo. Porque as pessoas acham que existe a possibilidade de perdoar todo mundo e não se perdoar. Exatamente. A questão do perdão ela é extremamente profunda, porque ficou muito feio você não perdoar, sabe? Assim, principalmente dentro do meio religioso, né? Então as pessoas querem forçar um perdão, que na verdade ele não acontece, porque o perdão ele é um processo íntimo, ele não acontece no campo mental, ele acontece no campo dos sentimentos. Então a pessoa entra no processo de hipocrisia forçada por uma religião ou uma imposição dentro da sociedade. Há alguns anos atrás era até bonito, né? Eu estou dizendo já, alguns anos atrás, era até bonito você falar assim, não perdoo, não perdoo e não perdoo, né? Hoje em dia isso ficou feio. Porque você é uma criança pirracenta, né? Não vou. E hoje ficou feio, né? Nos olhos dos outros. Você chega para os outros, mas eu não perdoo nunca. As pessoas... Isso daí é melhor afastar, melhor ficar longe. Como fala meu amigo Luiz, isso é wacadu. Você já fica. E o que o ser humano aprendeu? Ele aprendeu a fake o perdão. Então, é um perdão fake. Na verdade, a pessoa não perdoa, diz que perdoa, porque é bonito, porque se ela disser que não perdoa, os outros vão julgar. Na verdade, quem está julgando é ela mesma, né? E aí, o processo começa a ficar complicado. Porque uma coisa é você chegar para uma pessoa e ela ter a sinceridade emocional de te dizer assim, eu perdoei. Não, eu não perdoei. Eu ainda tô com isso no meu coração, né? Nessas pessoas você ainda também consegue trabalhar para ver. E as que fake o perdão, que são as perdão fakers. Porque não tá mais na moda. Não tá mais na moda carregar mágoa. Isso aí é coisa do passado. Fake em português as pessoas que estão no Brasil. Menina, eles estão sabendo o que é fake lá no Eu Brasil. tô muito por fora. Hashtag fake. Você tá por fora. Eu fez tive uma coisa falsa, irreal. Tá na última moda falar fake no Brasil agora.
Tive lá agora há pouco tempo, não sei quem falou o negócio do fake, o fake. Eu falei, gente, vocês estão falando inglês. Então, fake tá uma palavra assim, tá tipo assim, internet, entendeu? É verdade. Existe essa palavra agora no português, todo mundo fala ela, né? Mas eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês acham que cada perdão tem o seu ciclo? Por exemplo, tem certo perdão que deve demorar um tempo de uma semana para acontecer, outros 10 anos, outro reencarnações. O que vocês acham? Eu acho que depende da falta também, da nossa capacidade de perdoar, né? Então, tem um livro que eu recomendo, que é muito legal, que eu li, que chama O Livro do Perdão. Por que eu gosto desse livro? Porque a história é de uma mulher que ela conseguiu perdoar o assassino e a pessoa que assassinou e estrupou a própria filha. Uau. Então, essa sim fez uma... E como que ela conseguiu isso? Indo visitar a pessoa na cadeia. Então, esse livro conta a trajetória dela e ela faz um estudo muito elaborado em relação ao perdão. Então, ela diz, por exemplo, perdão não tem nada a ver com você não se lembrar, porque perdão não é memória, né? Tipo assim. É sentimento. É sentimento. Você fala assim, eu nem lembro, né? Eu quero esquecer aquilo. Isso não é perdão. Você está querendo tirar da sua memória algo que te fez. Isso não é possível. Não tem como você esquecer as ofensas no Ou sentido... uma experiência. de você tirar Viveu. da sua memória. Isso aí é meio complicado, né? Uma outra coisa que ela fala é que o perdão, você não necessariamente tem que concordar com o ato do outro. Né? Então, assim, a gente liga muito isso. Tipo assim, eu não perdoo o Edson porque eu acho que o que ele fez é errado. Você pode continuar achando que o que ele fez é errado e ainda trabalhar um perdão. Claro. Aquilo não mais te perturbar. Exato. Então, enquanto você acha que o perdão está ligado ao certo e ao errado, It's not gonna happen. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque você nunca... Tem certas situações que nós temos plena convicções que não foi a melhor opção da pessoa. Então, não adianta você querer justificar. Você pode continuar achando que aquilo foi uma atitude errada da pessoa. Então, você tem que desvincular o perdão do certo e errado. Né? E achar que mesmo a pessoa estando errada, ela teve o direito de usar o livre-arbítrio dela. Isso é difícil. Exato. Mas não existe outra para o perdão. Sabe o que eu fiquei pensando, Yanara? Quando você contou esse caso dessa senhora, eu fiquei pensando na pessoa que estava na cadeia, como que ele reage também. Porque é uma coisa você perdoar. E o porquê o que está no outro lado? Ele tem que agir o auto-perdão, né? Pois é. Porque será que para ele não é pensando assim, será que não é humilhante para ele uma pessoa te perdoar? Né? Você, poxa, se é humilhante para mim a pessoa vir me perdoar. Talvez ele não está pronto ainda nem que a pessoa tenha o perdão com ele. Respondendo a pergunta da Cíntia aí, entrando na conversa, né, no que vocês estão citando, eu fiz um estudo um tempo atrás sobre... eu queria ser diferente. E eu adoro esses estudos porque eu pesquiso realmente coisas que eu estou precisando trabalhar em mim. E uma das coisas citadas nesse estudo foi isso. Casos reais também, só que no Brasil, peguei situações no Brasil, de uma mãe que perdoou o assassino do filho dela. Ela tinha uma pizzaria numa cidade no interior, né, acho que agora não me lembro se é São Paulo, Minas Gerais, mas enfim. Ela tinha essa pizzaria, o filho dela estava fechando a pizzaria, entrou um motoqueiro armado e deu um tiro no filho dela, ele morreu na hora. E o cara foi preso, porque tinha câmera de segurança e tudo. E ela perdoou o cara, não só perdoando o assassino, como ela descobriu que após o cara ter sido preso,
a família dele passava fome, os filhos dele passavam fome, necessidade, a esposa. Ela começou a fazer campanhas sem que a esposa soubesse que era ela, de arrecadar cesta básica, arrecadar outros tipos de coisas que a família necessitava. E começou a sustentar a família do assassino do filho dela. E aí, realmente, entrando nisso que você falou, Edson, foi... Aí, depois de um tempo, realmente, a família descobriu que era ela e já não tinha mais como ela fazer escondido. E aí perguntaram, né, qual era a sensação que ela tinha. E ela falou, eu não via aquelas pessoas ou aquele homem como o assassino do meu filho. Eu passei a vê-los como pessoas necessitadas, pessoas que precisavam de um amparo. E conversando, a família não foi entrevistada, né? Até acredito que por preservação das crianças, de colocar o rosto deles em rede nacional. Mas as palavras dela foram, e eu sei hoje que eu posso estar contribuindo para evitar que os filhos dele sejam futuras pessoas que venham a cometer crimes aí por uma necessidade, por pensar que não tem a opção. Então, experiência incrível. É questões incríveis. Quando você pesquisa sobre o perdão, é um dos temas que eu gosto muito de pesquisar. Por isso, pelos ensinamentos, né, que te traz. Porque quando a gente perdoa, a gente não perdoa para que o outro seja feliz, para que a gente seja feliz. Exato. É aquele ditado, né, do tal veneno, né, que você toma achando que o outro vai morrer. É que vai fazer. Agora, imagina uma pessoa que consegue um perdão dessa grandeza, né, que aí nós estamos falando em coisas seríssimas, né? Verdade. Mas, assim, a dificuldade que nós temos dentro do perdão no dia a dia com as pessoas, né? A pessoa, às vezes, entrou, fez uma cara feia com a gente. A pessoa nem fez a cara feia, mas a gente interpretou que aquela pessoa errou quando a gente fez, né? A gente que fez essa interpretação e já magoou e já ficou chateada e não gostei da forma que fulano falou comigo, não gostei da forma que ciclano falou comigo. Quer dizer, a gente se magoa muito facilmente. Por isso é que o perdão tem que fazer parte da nossa vida, porque senão a gente não dá conta de lidar com tudo isso. Que nós estamos assim, crianças demais, né? Frágeis demais. Verdade. Não leva muita coisa para nos magoar. Verdade. Sabe? São mínimas coisas. Parece um termômetro. À medida que eu não me perdoo, eu não perdoo com quem eu me relaciono ou a situação. Parece um termômetro. Então a gente sabe que quanto mais fácil for perdoar os outros, mais fácil eu me perdoo. Exatamente. Mas é preciso exercitar. Uma consciência disso, né? Que quando você começa a perdoar o outro, a deixar para lá, você vai aprender a deixar para lá também as pequenas falhas que você faz, né? Aquele velha coisa, né? Vamos relevar, né? Às vezes nós temos que relevar. Agora, o que vocês acham que são sinais de quando você acha que perdoa, mas não perdoa? Como é que a pessoa que está vivendo o fake perdão, como é que que vocês acham que pode ser os sinais disso? Eu já passei pelo fake perdão, então eu vivi na pele o que eu achava que eu tinha perdoado, e aí descobri que não tinha perdoado, e aí depois de um tempo de trabalhar aquilo, realmente perdoei, a mesma situação, inclusive. Eu me senti ofendida, e eu acho interessante quando eu vou contar essa história, porque antigamente eu cantava, me ofenderam. Hoje eu já conto, me senti ofendida, né? Porque isso é interessante quando você traz para consciência. Então aconteceu uma situação comigo, que, né, era uma situação entre amigos, e eu me senti ofendida com algo que me disseram, e eu perdi a amizade com a pessoa completamente. Não podia nem ver a pessoa pintada de ouro na minha frente, como a gente diz. E aí, depois de um tempo, né? Agora eu sou espírita, agora eu perdoo todo mundo. Perdoei. Fui numa festa de amigos em comum e encontrei a pessoa lá.
Aí li, vi que não perdoei, porque a pessoa veio me cumprimentar na hora, eu não queria olhar na cara da pessoa. Mas se me perguntassem antes, eu contava a história sem remoer. Porque eu acho que é um pouco, querendo ou não, de fases mesmo. No começo, enquanto eu ainda me sentia a vítima, só de eu contar aquele sentimento voltava pra dentro de mim. Quando eu já conseguia contar a história sem o sentimento me revoltar, eu achava que eu tinha perdoado. Então eu tinha aquela ilusão, o fake, né? Eu tinha o fake. Eu falei, Fake perdoei. perdão. Eu perdoei. Por quê? Por que eu acho que eu perdoei, né? Que eu penso que eu perdoei? Porque quando eu conto a história, quando eu relembro a história, já não me afeta emocionalmente. Porém, quando eu encontrei com a pessoa, dei de cara com a pessoa, queria matar a pessoa de novo. Aí eu falei, aí, você tá vendo? Tá achando que perdoou e não perdoou. Voltei lá pra trabalhar o sentimento, ó. E hoje já não. Hoje já consigo... Já reencontrei a pessoa de novo, em mesmas festas de amigo em comum. Consigo, inclusive, sentar na mesma mesa e conversar. Sem problema nenhum. Isso é muito legal. Realmente, até pelo fato da distância, acabamos não retomando aquela amizade antiga. Que aí eu não posso dizer se isso é perdoar ou não. Mas, realmente, como não tínhamos mais contato depois de tanto tempo, porque ficamos mais de anos sem se ver. E aí, quando nos vimos de novo pela segunda vez, que eu vi que eu já consigo até sentar na mesma mesa para conversar, aí eu acredito, né? Eu acredito que eu entendi que ali sim eu perdoei. Mas realmente a falta de contato fez com que a amizade não retomasse. Mas aí eu já não sei se isso influencia ou não. Isso é umas coisas do perdão também, né? Por exemplo, você pode perdoar uma pessoa, mas não querer conviver com aquela pessoa no mesmo nível que você convivia antes. Foi esse o entendimento que eu tive. Mas isso não quer dizer que você perdoou ou não perdoou. Você pode fazer essa opção. Uma das coisas que eu faço isso comigo, tá? Quando eu exercito perdão com uma pessoa, quando eu consigo de coração emitir coisas boas por ela, sabe? Assim, e é um desejo íntimo, sabe? E vamos supor que, por exemplo, dá um exemplo seu, se você me magoou, né? E aí eu fico querendo te perdoar, né? Então eu vou trabalhando aquele perdão, olhando o que é que eu posso fazer, ver que a coisa é comigo, né? Para que eu me magoei tanto, né? Fazer essas reflexões que a gente tem que trazer para o nosso nível, né? Por que aquilo por que eu me senti ofendida, por que eu me senti frustrada. Aí você faz uma outra análise, né? As respostas são completamente diferentes. Para quê? Né? E aí eu passo por uma fase que eu consigo fazer uma oração sincera pela pessoa e realmente desejar o bem para ela, como eu desejo o bem para a humanidade, por exemplo, né? Porque um dos requisitos que fica quando nós não perdoamos é o seguinte: eu perdoei, mas Deus vai cuidar dessa pessoa. Mas você vai ver só uma coisa. Eu te perdoo, mas Deus não. Deus castiga. Deus você vai ver na sua frente. Ai, Isso significa que no inconsciente você deseja o mal para aquela pessoa. Entendeu? Então, quando você deseja que ela bata a cabeça, que você deseja que é uma forma de você se sentir... Que ela bata a cabeça é ótimo. Que ela é uma forma de você se sentir vitoriosa dentro da situação, entendeu? Aí você diz assim, tá vendo? Você fez isso comigo, agora, né? Olha aí o que aconteceu com você. Um dos problemas que nós temos em relação ao perdão é essa também movimentação psicológica, entendeu? É você acreditar nas questões de que a pessoa tem que ser julgada, culpada e castigada. Então, você inconscientemente deseja para aquela pessoa que te magoou que ela pague por aquilo que ela fez. Às vezes, por exemplo, dentro de um relacionamento, né?
que é muito comum isso. O marido separa da mulher por questões, sei lá, de mágoa, de traição, de seja o que for. E passa um tempo e quando aquela pessoa sai de casa, a outra não consegue desejar coisas boas para eles, né? Ela literalmente quer que a pessoa pague porque ela fez por isso. Isso É um é ótimo um sinal, valioso sinal do fake perdão. Sim, mas uma pergunta aí, Ionara, que veio realmente agora um clique na minha cabeça nesse sentido. Mas e o fato de que, às vezes, é possível que você... Não vou dizer perdoar, mas deixa eu tentar colocar aqui a minha pergunta. Que na nossa cabeça é de uma forma, mas você vai tentar perguntar é diferente. Uma determinada situação. Você tem a mágoa daquela pessoa, você tem... Eu acho que já nem é mais raiva, mas mágoa mesmo daquela situação, daquilo que aconteceu. Você realmente não emite nada de ruim para a pessoa. Você já não tem mais aquele sentimento. Deus vai te castigar, você vai pagar pelo que você fez. E sim, você até pode emitir uma oração e até pedir uma oração. Mas a mágoa não sai dali. Isso é sinal de que você não perdoou, isso é sinal de que o que você está desejando de bom é fake, não é? Porque realmente me surgiu essa dúvida, né? Tem um assunto muito complexo na minha família, de que quando meu irmão tinha 12 anos, uma pessoa ameaçou ele de morte mesmo, com uma arma na cabeça dele. E por muitos anos eu nunca perdoei. Mas, e realmente, eu não conseguia nem emanar nada bom para a pessoa. E nem foi comigo, mas foi com meu irmão. E uma pessoa da família e tudo, blá, blá, blá. Mas hoje, parando para pensar nessa conversa, realmente eu não emito nada de ruim mais para essa pessoa, já fiz muita oração em nome dessa pessoa, mas eu não posso ser hipócrita e dizer que eu não sinto ainda mágoa pela atitude da pessoa. Se você tem mágoa é porque o perdão ainda não foi, né? Quer dizer, o perdão é o antídoto da mágoa, ele dissolve a mágoa, entendeu? E aí você se sente normal, leve, né? Não te atrapalha aquela situação. Então é algo assim que tem que continuar sendo trabalhado para que a mágoa se desfaça. Disfarça, não disfarça, né? Disfarça. Porque se for disfarçada, já é um problema. E tem uma maneira, um bom teste que eu adotei na minha vida, por situações reais, que tive que adotar, foi no trabalho, e que eu estava sentindo esse sentimento ruim, e eu não queria sentir aquilo, porque eu quero ser feliz. Eu não queria sentir aquilo. E eu adotei uma técnica que, na verdade, eu li no livro do Wayne Dyer, né? Que ele já morreu, aquele cara que escreveu vários livros de autoajuda. E ele fala que essas pessoas que vêm push your button, que vêm te pegar nas feridas, como a gente fala, essas pessoas... Ele disse, elas deveriam ser honradas como a nossa alma gêmea. Ele diz, nós deveríamos honrar essas pessoas que vêm com o propósito de nos fazer pessoas melhores na nossa vida. Elas que vêm cutucar, porque os nossos amigos, eles estão lá, ai, que bonitinho, Edson e tal, você é tão legal. Então, eles não nos colocam em situações de desafios. Então, o Wayne Dyer diz assim, quando aparecer essa pessoa... Diga mentalmente, eu vou honrar a sua missão na minha vida. E eu apliquei isso mesmo, com a luz do Espiritismo. E comecei a fazer o que o Cristo ensinou. Tá pedindo para andar 1 milha, anda 2. Tá pedindo a tua scarf, dá logo o chapéu, a scarf, dá. E eu comecei a fazer aquilo e também comecei a fazer evangelho para essa pessoa e a família dessa pessoa. No início, isso aí é tão fake que eu dizia, isso não vai dar certo. Isso não vai, isso eu não posso. Mas, sabe quando a gente abre o evangelho? Porque quando a gente abre o evangelho aleatoriamente, a pessoa diz assim, isso será para mim. Claro que é para mim, tudo. O evangelho todo é para você, é para mim, né? Entendeu? Então, cada vez que eu fui abrindo o evangelho, no início...
eu sou honesta, saía completamente falso. Eu sentia ainda alguma coisa no meu estômago. Mas eu continuei fazendo o que eu fazia, atitudes de ser uma pessoa melhor ao redor dessa pessoa. E pouco a pouco aquilo foi me modificando. E eu comecei a irradiar pensamentos bons, comecei a pensar na família dessa pessoa, nos filhos, no marido. E comecei a desejar a mesma coisa que eu desejo para minhas irmãs, para o marido, para os filhos. Comecei a colocar, pouco a pouco, aquela situação foi se modificando. Não está no evangelho que eu agradar a Deus e reconciliar com o teu adversário? Sim. Né? Que Jesus disse, enquanto você está na estrada, reconcilia-te. Agora, são mecanismos, né, que a gente deve procurar usar. Eu acho que o que mais marca em situações como esse que você contou, ô Cíntia, é você chegar e dizer assim, olha, quer saber? Eu quero ser feliz. Eu não quero... Exato. Gente, é uma pessoa que a gente não gosta dela, essa pessoa tem um poder sobre a gente. Verdade. Que é algo horroroso. É gigantesco. Tem poder assim de... Perturbador, a palavra é essa, é perturbador. Essa é a palavra. Tira É paz, isso. Tira tira sono, tudo. tira paz do que as Nossa. pessoas que a gente ama. É, A verdade. pessoa tem um poder que a gente Verdade. chega dela assim, faz aquele gato, sabe aquele gato? Gato E aí, escaldado. e aí você... A pessoa tem um poder Eu não posso ir de naquela tirar. festa porque o fulano tá lá. É. Eu não posso fazer isso porque o fulano vai estar lá. Nossa, eu não terrível. vou. É terrível. horrível. Gente, eu já fiz isso. E a pessoa passa a ser o nosso Deus, sabe? É. Porque assim, você vive para evitar, ou você vive para criticar, aquela pessoa está sempre no seu pensamento. Você está tomando banho, às vezes a imagem daquela pessoa vem na sua cabeça. E isso é extremamente doloroso, extremamente doloroso. E chega uma hora que você fala assim, ai, eu não quero mais, chega de sofrer, eu não quero mais isso para mim. Aí você começa a adotar certas ferramentas que vai te direcionar ao perdão. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre perdão e aí uma pessoa, depois da palestra, ela me falou assim, olha, eu não quero entrar em detalhes, mas eu não consigo perdoar o meu ex-marido. Aí eu falei, eu olhei para ela e disse assim, você quer perdoar ele? Quer tirar o poder que ele tem sobre você, né? Você quer? Aí ela olhou assim para mim com os olhos. Interrogação, né? Você via duas interrogações saindo do olho da Ela pessoa. falou assim, menina, eu não quero. Eu falei, então você não vai conseguir perdoar nunca. Você não vai conseguir perdoar nunca. Exato. Porque lembra que eu te falei do negócio do certo e errado? Né? Se você estiver vinculando o perdão ao certo e errado, você achar que se você perdoar, você está concordando com a ação dele, né, que aquilo foi ok da pessoa fazer, você não vai perdoar nunca. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, eu falei, pois desvincula disso, trabalha para fazer, saia dessa visão, dessa perspectiva, né, aprenda que você pode continuar a achar que o que ele fez foi extremamente errado nos seus conceitos, né, e que você precisa perdoar para você. E não necessariamente por ele, porque ele está seguindo a vida dele. Então, muita gente não quer perdoar. Isso aí não tem jeito. Você pode usar todas as técnicas relacionadas ao perdão que você achar em todos os livros. Se a pessoa não quiser perdoar, porque para ela estar certa é mais importante do que estar feliz. Vai ser o fator determinante. Vai ser o fator determinante. Se você tiver essa necessidade de estar certo e ser mais importante do que estar feliz, então você não vai conseguir perdoar e não vai querer perdoar. Você não vai querer fazer essa movimentação em relação ao perdão.
Que triste, né? Porque só a gente aqui sofre com isso, já que a gente já tem estudos de Stanford, de pessoas com câncer, e que os psicólogos descobriram, psiquiatras, que todas essas pessoas tinham um tema de perdão não resolvido. Que triste que a gente vai estar gerando doenças, coisas piores ainda do que não perdoar para a nossa vida. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa e ela me disse uma coisa assim para mim que eu nunca tinha ouvido. Aí eu disse assim, ela disse para mim, ela era americana, mas descendente de italiano. Ela disse para mim, Nara, eu tenho uma mágoa muito grande na minha vida, muito grande. E eu perguntei assim, com quem? Ela falou assim, com Deus. Olha que interessante. Se você tem uma mágoa com Deus, ela falou, enorme, enorme, porque ele tirou o meu filho. Puxa vida. Então, olha o nível, né? Então, para você trabalhar isso, imagine o que deve ser, porque a pessoa tem uma crença de que Deus tirou. E Deus não tirou nada, né? Então, mas ela acredita que dentro da fé religiosa que ela criou, Deus tirou o meu filho. Aí eu fui tentar argumentar, ela, por favor, não me fale que meu filho está bem, que meu filho está vivo. Por que Deus não tirou o seu, ao invés de tirar o meu? Uau. Então, entende? Então, são coisas que devem ser trabalhadas. Eu disse assim, não, eu não ia falar isso, que o seu filho estava bem. Eu só ia te falar que você também não é a única mãe do mundo que Deus tirou o seu filho. Existem várias outras pessoas que passam, porque Deus don't pick and choose. Não vai, eu vou tirar você, eu vou tirar você, eu vou tirar você. Eu falei, isso tudo são questões de um mundo de prova e expiação. Né? E o que você sente como uma pessoa assim? Porque ela tem essa mágoa, ela quer sentir essa mágoa. Muito difícil, né? Porque a pessoa quer aquilo, ela quer sentir aquela mágoa. Na verdade, muitas vezes é o que provavelmente aproxima ela mais e mais do filho e da situação do filho. Aquele vitimismo dela, provavelmente, é o sentimento que mais aproxima, mais a aproxima daquela situação. E talvez para ela deixar esse sentimento ir embora seria perder a perder memória, o filho de novo, né? Abandonar a ou memória ela, do filho. ou né? ela São achar opções que aí. ok, entendeu? Ela achar que perdeu o filho, it's ok. Que ela perdeu o filho e que verdade. it's ok. Então ela não quer achar isso, ela não quer aceitar isso. E uma forma de defesa que ela tem é essa. Exato. É exatamente essa. Então, há necessidade de nós começar a perceber as mágoas, começar a perceber qualquer hora que a gente não quer perdoar, né? Porque às vezes sabe aquela pessoa chata, né? Tem aquela pessoa que às vezes a gente não quer lidar bem com ela. É uma opção, é uma pessoa que você fala, eu não quero. Mas não é eu não quero consciente, é eu não quero inconsciente. E o pior, que são pessoas que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de toda a dor, não conseguem fazer a movimentação do perdão. Não conseguem se mover dentro delas para tentar fazer isso. Aí complica. Realmente. É um dos temas, para ser sincero, que eu mais gosto. Falar de perdão e auto-perdão. E tem um trecho no Livro dos Espíritos, né, de Santo Agostinho, onde ele, parafraseando, né, claro, não vou lembrar frase por frase, onde ele cita, né, que enquanto você não se sentir naquele momento que você vai explodir com aquele sentimento, se você não mudá-lo, você não vai mudar. Mas em algum momento vai acontecer. Como disse a Cíntia, perguntou no começo, será que tem um prazo?
Tem, talvez realmente, né? Uma semana, 10 anos, outra encarnação, mas em Já algum momento você vai ter que let it go, E não para tem cada jeito. pessoa isso é bem individual, É né? muito individual. Porque vai ter Então, pessoas que por uma besteira vai levar um problema para uma outra reencarnação. é. Né? Exatamente. E vai ter pessoas que vão conseguir perdoar coisas, como a gente falou de exemplos aí, Verdade. maravilhosos. Então vai depender também Da evolução, né? da evolução emocional de cada um. E como você mesmo citou, né, Onária? Se a pessoa quer se livrar daquele sentimento ou não. Bem, gente, mais uma vez, maravilhoso estar aqui com vocês. Adoro esse tema, adoro essa sessão da Oficina do Sentimento. Agradeço a Cíntia Cavalcante pela participação. Muito obrigada. Muito obrigada também. E Onara, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco. É muito bom estar aqui. É um prazer tê-la sempre conosco. Quem quiser fazer qualquer comentário, perguntas, sugestões, manda um e-mail pra gente, né, Edson? É o podcast bss@gmail.com. Ou entre em contato com a gente pelas redes sociais, façam um share, né, compartilhem os nossos programas. E eu vou ficando por aqui. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.